Shalom, amados. Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, toque os sininhos das notificações e deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Você é bem-vindo à nossa família. Deus os abençoe. Shalom, amados. Vocês são muito bem-vindos ao canal Despenseiro da Fé. E hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, que é as duas portas e os dois caminhos. Para que você entenda melhor o nosso conteúdo, continue conosco no nosso canal e venha fazer parte desta viagem maravilhosa de conhecimento acerca da Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo, o Senhor é contigo. Deus vos abençoe. Muito bem, amados. Como havia dito, nós vamos para o nosso tema da mensagem, que é as duas portas e os dois caminhos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 a 14, aonde diz assim o texto da Palavra de Deus: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Jesus estava trazendo aqui a condição de ensinamento acerca das duas portas, e nós vamos falar um pouco sobre essa meditação que venha a cair de impacto ao seu coração. Deus é maravilhoso, e o Senhor nos traz um estudo acerca deste contexto, para que nós possamos refletir acerca de nossas decisões. Deus é o Deus de livre-arbítrio. Deus não vai interferir jamais no seu modo de pensar, na sua atitude que você deve tomar, mas Ele vai te orientar. E orientar por quê? A Bíblia não é um livro de proibição. A Bíblia é um livro de ensinamento. Nós temos a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz assim, que se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas libertará do quê? Dos desejos da carne, dos desejos da nossa alma, dos desejos deste mundo. Então, nós temos que entender que não somos apenas um corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos uma tricotomia. E nessa tricotomia, o Senhor Jesus veio a este mundo com um princípio não para salvar a carne, mas salvar o espírito, porque nós somos criados por Deus, somos seres animais racionais que têm o raciocínio e têm o fôlego de vida que veio diante de Deus. Então, meu amado, minha amada, quero dizer para vocês, aquilo que você escolher, aquilo que você decidir para a sua vida, será por sua autonomia. Deus não vai intervir, mas Ele vai nos dar a passagem, o modo e o contexto para que nós possamos tomar as nossas melhores atitudes segundo a vontade de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 13, versículo 24 a 28. Olha o que diz o contexto da palavra de Deus. Diz assim: E respondeu-lhe: Esforçai-vos, pois para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechar a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abra-nos a porta, e ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e nos ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vos é, de onde sois vós. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Então Jesus ele traz esse contexto para a nossa vida. Mas isso é o que? A vida espiritual. Amados, nós temos que entender que o sacrifício de Jesus no cruz do Calvário
foi para que viesse salvar a humanidade do pecado. O pecado é a legalidade que leva o homem ao inferno, que leva o homem à condenação da alma. Mas Jesus veio para nos dar essa libertação. Somos libertos. Hoje, a palavra de Deus, ela está sendo ministrada a todos os cantos do mundo. Ela está sendo ministrada para todas as pessoas. Basta você querer e acreditar e confiar nesta palavra. Deixar que Deus possa atuar e o Espírito Santo te convença daquilo que nós precisamos, porque nós precisamos de Deus. O mundo hoje precisa de Deus. As pessoas hoje precisam conhecer o Deus de amor, o Deus de carinho, o Deus de poder, o Deus que nos dá confiança a cada dia, a cada instante, para permanecermos firmes e fortes e inabaláveis quanto os dias maus. Ou seja, Deus sempre está conosco. Mas muitos recursos deste mundo, como diz aqui, Jesus ele faz um entendimento entre duas portas. Uma porta leva um caminho largo, espaçoso, que é o caminho do mundo hoje, que é o caminho do pensamento, do sistema hoje, do mundo, que é incorporado a tantas coisas que desagradam a Deus. Um exemplo está lá, Romanos no capítulo 12, no versículo 2, diz assim o texto da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele nos diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa e perfeita, boa vontade e agradável vontade de Deus? Muitas vezes as pessoas nem perguntam qual é a vontade de Deus na minha vida, qual é a vontade de Deus na sua vida, qual é a vontade de Deus para o nosso dia a dia. Muitas vezes nós não olhamos para isso. As pessoas hoje estão preocupadas, entram pela porta espaçosa, o caminho espaçoso. Tudo leva a saciar a carne, o desejo. A carne, quando fala na Bíblia, são os desejos. Tudo aquilo que prologa o desejo a este mundo é pecaminoso. Porque o pecado, ele é concebido através do quê? De matar e destruir aquilo que Deus criou de mais perfeito. Deus criou você. Você tem um sentimento. Você tem uma alma. Essa alma sente o desejo de Deus. Só que quando nós não encontramos esse desejo para poder saciar a nossa sede, nós ficamos perdidos e aí entramos nos desejos carnais. Quais são os desejos carnais? Bebidas, glutonarias, ideologias que não levam a lugar nenhum. Tentamos substituir aquele vazio por um algo deste mundo. E aí o apóstolo ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, e para que experimentais qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Qual que é a boa e agradável vontade de Deus? Que você seja salvo, liberto, temente a Deus e que se prepare e aguarde, porque o Senhor virá buscar a ti e a mim e a todos nós, aqueles que guardam a semente da palavra de Deus. Ou seja, tem um acordo com o Senhor. É o noivo prometido, a noiva prometido para o noivo. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Então há uma promessa de aliança, aliança eterna. Algo tremendo. Quando Jesus começa a falar acerca da porta estreita e da porta larga, do caminho estreito e do caminho largo, é exatamente acerca da alma. O caminho largo leva à destruição da alma, leva para o inferno, para a destruição. Mas o caminho estreito é difícil, mas ele leva à salvação, porque é uma vida de onde você irá se abdicar da sua própria vontade, do seu próprio eu, do seu próprio eto, da sua própria vontade. É aquilo que vai te libertar. O caminho estreito, porque você se renunciar é muito difícil. É difícil muitas vezes se renunciar, mas quando nós tomamos uma postura de temor de Deus e aguardamos no Senhor e pedimos força para aprendermos a cada dia renunciar os desejos da carne, os desejos deste mundo, os desejos que tão de perto nos assedia, nós conseguimos chegar um pouco mais próximo da vontade de Deus. É isso que o Senhor quer.
Satanás tenta arrastar milhões e milhões de pessoas, levam todos os dias arrastado pelo desejo da carne, pelo desejo deste mundo. Nós temos que desejar sim, mas desejar estar na glória, na casa, no lugar aonde Deus tem preparado para nós morada, e aonde Ele falou que vou vos preparar morada e depois eu virei buscar para mim mesmo. Olha que coisa tremenda, maravilhosa. Lá no capítulo 4 do livro de Tiago, no versículo 4, diz assim o texto da palavra de Deus, que aquele que quiser ser amigo de Deus, aquele que quer ser amigo de Deus, se afaste do mundo, porque aquele que é amigo do mundo não conhece a Deus, não pode ser amigo de Deus. Olha que coisa tremenda. E nós temos que entender que a amizade com o mundo, ela desagrada a Deus. A amizade do entendimento deste mundo, o próprio Jesus falou assim, o príncipe deste mundo, ele está, aqueles que se aproximam de mim, o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Por que ele nada tem em mim? Porque nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. O príncipe deste mundo é Satanás. Este domínio, este reino, né, mundano, pertence a ele. Ele tem dominado sobre todas as coisas. Mas nada tem a ver com o nosso Deus. Então, para quê? Fazer parte deste contexto todo. Não é? Capítulo 4, versículo 4 de Tiago diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, consiste e constitui-se inimigo de Deus, porque Deus não tem parte com as coisas pecaminosas. Deus é santo, não tem nada a ver com pecamidade, com todas as atrocidades que têm acontecido neste mundo, destruição, mortes, pessoas angustiadas, se destruindo umas às outras, guerras, destruições políticas, guerras ideológicas, guerras físicas, guerras psicológicas e muitas coisas. Então é o que contesta deste mundo. Deus não tem parte com essas coisas. Mas nós temos que, como diz o apóstolo lá no livro de Romanos, que nós lemos no capítulo 12, no versículo 2, transformemos pela renovação da nossa mente, procurando qual é a boa e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 34, Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim o texto da palavra de Deus, que o pecado, ele é horrível. O pecado, ele destrói. E diz assim no versículo 23 do capítulo 6 de Romanos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o dom gratuito de Deus para nós é Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. A destruição, o salário do pecado é a morte. Mas é a morte física? Sim. Mas a morte pior é a da alma, porque essa é eterna. Essa é eterna. Por isso o caminho da porta larga, do caminho largo, leva à destruição de duas mortes, morte física e morte espiritual. Agora Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Diz lá, o caminho é estreito, a porta é estreita, e diz assim em João capítulo 14, versículo 6, diz assim o texto da palavra de Deus, para nós podermos entender que ainda que seja estreito, que seja difícil, que seja tão complicado, mas é o caminho que nos leva à salvação. É Ele que nos dá um rumo, um norte, uma direção. Diz assim o texto da palavra de Deus, João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem outro método, não tem outro caminho para se chegar à salvação, somente por Cristo,
Somente pelo Senhor, somente Jesus na sua vida pode te dar a salvação, o nosso rumo, o nosso norte e a nossa condição, a nossa bússola maior de entendimento para morar no céu e ter uma cidadania celestial é através de Jesus. Somente através de Jesus. Não há outro caminho. Um exemplo disso que eu estou falando agora, eu posso lhe confirmar. Atos capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, não há outro nome, não há debaixo do céu outro nome que nos leve à salvação, que nos leve a uma condição de vitória, que nos leve a uma condição de promessa, somente através de Jesus. E o caminho é estreito. A porta é estreita porque é uma porta de renúncia. Você vai ter que se renunciar de si mesmo. Você vai ter que olhar para dentro de você, deixar que o Espírito Santo ele possa te transformar, ele possa falar contigo e ele possa te mostrar o caminho da verdade e deixar Deus fazer morada sobre a sua vida. Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa, ela através do poder, através do Espírito Santo de Deus, que geme com gemidos inexprimíveis sobre a sua vida, faz morada em você. E é Ele que te convence do pecado. Não sou eu falando, mas o Espírito Santo de Deus que está em você, ele te convence do pecado. Mas o que é isso, pastor, que você está falando? Estou falando que Jesus tem o poder de te salvar, te libertar e levar para o céu. É promessa e é dito. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para dar a salvação eterna à sua vida, à minha vida. Se um dia houve uma transformação na minha vida, é porque eu percebi, reconheci o sacrifício de Jesus e deixei Jesus entrar sobre a minha vida. E é uma escolha que eu fiz há muito tempo e não me arrependo. Faria de novo, porque essa é a vontade de Deus. Esse é o desejo. A cada dia mais eu desejo muito mais a presença de Deus sobre a minha vida. Por mais adversidades que passe, por mais problemas que tenha, todo mundo tem problema, todo mundo tem... Jesus não veio prometendo um paraíso. Não foi isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci, você vai vencer. Porque no meu barco, na minha vida, no meu barco está Jesus de Nazaré, está o Galileu, está o carpinteiro de Nazaré, aquele que tem autoridade e poder no céu, na terra e debaixo da terra. Sobre ele tem todo o poder. Então, meu amado, minha amada, eu quero dizer para você, a porta estão aí. Pessoas preferem uma maneira mais fácil, mas eu quero dizer para você que ainda a porta é estreita e o caminho estreito é o que leva para a salvação. Apenas porque há uma necessidade de renúncia, de mudança. Se você quer esta mudança na sua vida, olhe para dentro de você, confesse a Jesus os seus pecados, confesse a Jesus, confesse ao Senhor, feche a porta do teu quarto, feche os olhos, ore com sabedoria, ore com o seu entendimento, do modo que você achar que deve, a sua oração será respondida e Deus vai tratar com você e vai te dar uma chance. Você que neste momento está aqui ouvindo essa mensagem, talvez não saiba por que abriu, mas o Senhor está falando para você: eu te amo, eu morri de braços abertos por causa de você. É por você que eu dei a minha vida na cruz do Calvário. Foi por você que derramei o meu sangue precioso. Foi por você, do jeito que você está, que eu vim te dar uma nova chance. Jesus está te dando esta chance. Aproveita ela, abre os braços, feche os seus olhos, faça aquela oração e fala: Senhor, eu preciso de Ti. Ah, mas eu não sei como orar. Ora do seu jeito. Faz do seu jeito. Tem um particular com Ele está aí do teu lado. Para falar a verdade, Ele mora dentro de você.
O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis sobre a sua vida. E você vai ter uma oportunidade muito grande de conhecer o Filho de Deus. O Senhor é sobre a sua vida. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, olha o que diz o texto da palavra do Senhor, para nós podermos entender tudo isso. Diz assim, a palavra do Senhor, capítulo 9 do livro de Hebreus, versículo 27 a 28. Diz assim: assim como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado e aos que aguardam para a salvação. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa do Senhor. O Senhor vai voltar sobre essa terra. Ele aparecerá sem pecado, aparecerá perfeito, não martirizado, não machucado, mas as marcas estão lá para mostrar que elas fazem parte de um contexto, de uma história linda de salvação e resgate. Jesus vai vir te buscar. Jesus vai ter um encontro com você a partir do momento em que você se entregar para Ele e deixar Ele estar à porta. Deixa Ele entrar na sua casa, deixa Ele entrar no seu barco, deixa Ele entrar na sua vida para que Ele possa cear e participar contigo de uma maneira gloriosa. Essa é a palavra do Senhor. Este é o motivo das duas portas e dos dois caminhos. Se você gostou deste conteúdo, eu te convido a se inscrever neste canal, tocar os sininhos das notificações e deixar o seu comentário aqui, para que nós possamos estar nos interagindo de maneira maravilhosa. Isso é bom, porque a plataforma vai entender que você tem gostado da mensagem da palavra de Deus. E olha, eu te convido a também assistir os outros vídeos que nós temos aqui, que são todos evangelísticos. Passe para alguém, para que alguém que você conheça, que precisa de uma palavra, mande para ele. Ajude a divulgar a palavra de Deus. O Senhor é contigo, você vai estar fazendo a obra. E eu te convido a ver os demais vídeos que estão aqui na plataforma. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Shalom. Glória a Deus.